ladrão, de João Alfonsos, voz Iba Mendes. Tenho sono leve. Naqueles dias que passei sozinho em casa, talvez fosse mais leve, dentro daquele estado de meia pessoa em que todo bom pai de família se sente quando está longe dos seus. Acordei e, ao que me pareceu, logo no começo daquele ruído quase imperceptível junto à janela do meu quarto. Era evidente, agora que arranhavam a parede externa com infinitos cuidados. Aliás, já me haviam dito que aquela janela aberta à noite era acessível a um gatuno ágil e resoluto. Um perigo, diziam. Não me importei com esse aviso, mesmo porque não acreditava muito em gatunos capazes de praticar tão difícil escalada. Depois eu vivo com toda a gente. As coisas boas ou más sempre acontecem quando tem de acontecer, e não vale estar pensando muito nelas. Já havia bastante tempo que morávamos ali e nada ocorrera daquele gênero. Cada noite que passava em calma era mais um argumento contra o aviso dos precavidos, os quais naquela famosa noite ficaram de súbito vitoriosos enquanto dormiam sossegadamente, e enquanto eu, sim, já não havia a menor dúvida que arranhavam insistentemente a parede, justamente naquele ponto em que o telhado do puxado da cozinha podia colocar uma pessoa a menos de 1 metro da inclinada janela, para dali avançar se dependurando na saliência de tijolos vermelhos que vinha até o parapeito e seguia para o outro lado, saliência muito bonitinha e inútil. E a realidade é que iam, dentro de uns segundos, atingir a janela. Alguém ia atingir a janela. Nunca supus que pudesse proceder com tanta calma numa apertura como aquela. Não tinha em casa qualquer arma de qualquer espécie. Me levantei devagarinho, me armei como pude e me aproximei da fatídica janela, esgueirando-me pela parede por onde vinha se equilibrando o ladrão do lado externo. Era agir com decisão e rapidez. Se o sujeito não desistisse da empresa arriscada e difícil, dentro de um segundo as suas mãos apareceriam sobre o próprio parapeito. O meu maior receio era que alguém passasse pela rua e desse o alarma, atrapalhando tudo ao ver o sujeito dependurado, pois, ainda que me espantasse a mim mesmo, estava satisfeito como um caçador a quem a caça não podia escapar, a não ser que viessem espantá-la. Essas ocorrências de ladrões a domicílio, essas notícias que a imprensa desdobra à nossa curiosidade, sempre incomodam a gente, por mais displicência que se queira mostrar. E, com aquela arma improvisada na mão, quase que me sentia importante, ou pelo menos me sentia o vingador, escolhido não pelo acaso, mas pelo sono leve, o vingador de todos os sustos e preocupações que aquelas notícias espalhavam pelos bairros. E esperava com uma tranquilidade incrível o momento azado. Primeiro apareceu uma das mãos morena, grande, suja de caliça, como se a ânsia com que a esperava me fizesse enxergá-la tão bem na sombra. Essa primeira mão avançou, também ansiosamente sobre o espaço do parapeito, firmando-se na ranhura entre 2 tijolos. Como se tivesse vida própria, parecia que estava pessoalmente satisfeita, ou melhor, manualmente satisfeita, por ter chegado a um lugar que libertara os seus 5 dedos do esforço de garra em que se tinham mantido até ali. Nisso, a segunda mão surgiu no ar, ainda mais resoluta do que a primeira, buscando penetrar ainda mais para dentro do vão da janela, a fim de se agarrar ao ângulo feito pelo parapeito e a parede interna, com o intuito manifesto de se fixar ali e puxar para cima o corpo a que pertenciam ambas. Necessário aproveitar o instante em que a segunda estava ainda no ar, antes que surgisse uma cara, um resto de corpo. Aproveitar enquanto tinha que reagir apenas contra a mão mal apoiada, contra a outra que tateava no espaço,
como contra dois animaizinhos destacados de um corpo agressivo e resoluto, o qual se balançava no espaço, impotente, inútil, embaraçante. Admiro como pude encarar a situação com precisão tamanha. Não sou particularmente corajoso. Portanto, se assim agia, era porque me ocorrera com admirável nitidez que tudo se resolveria naquele instante de fraqueza extrema do inimigo. As grandes coisas influem nas mínimas, e hoje penso que, nesse estado de preocupação de guerra em que se vive no mundo atual, discutindo estratégia e criticando generais, o meu espírito se tornara assim tão exato e límpido como um comandante que sabe usar o ponto fraco das forças adversárias. Está claro que não me perdia em pensamentos ou considerações, mas procedia por instinto com notável eficiência. Ergui o sapato de sola dupla e ferrada e descarreguei um golpe firme com todas as forças que consegui reunir sobre a manopla que sustentava o corpo. Esperava um grito de dor, mas não houve grito algum. Apenas a garra que estava desapoiada começou a agitar-se desatinadamente aos pinchos para dentro do quarto, tal uma cabeça de serpente com 5 línguas ou uma hidrinha de 5 cabeças querendo atingir o autor do golpe. Evitei facilmente aqueles movimentos cegos e repeti a pancada com o sapato. Ainda assim não houve grito, sequer gemido. Lembrando-me disso depois, refleti como certos indivíduos com tais tendências maléficas têm uma fibra capaz de resistir à dor súbita com verdadeiro heroísmo, de sorte que poderiam ser heróis ou santos se as tendências fossem benéficas. Ainda foi preciso repetir uma terceira vez o golpe da sola dupla. A terceira não teve remédio, a mão se desagarrou do parapeito e o corpo caiu lá embaixo, com um barulho discreto e fofo que me deu a esperança de que nada de mal houvesse acontecido ao coitado do sujeito. Conto-lhes o ocorrido com demora de palavras e de tempo, quando a cena central deve ter levado menos de um segundo. E no resto do segundo, estranhando que tivesse estado possuído de uma maldade tão matematicamente satânica, arrependido e ao mesmo tempo admirado do sangue frio com que agira. Quando o contasse no dia seguinte, podia ser que duvidassem de mim. No entanto, haveria indícios, as marcas que deviam ter ficado na parede, e agora as vias, manchas de sangue no parapeito. Quis apenas distrair-me com o sucesso que a minha narração iria provocar, pois na verdade me incomodava no momento não ter ouvido o meliante correr, somente a queda e um silêncio mortal. Mortal. Debrucei-me na janela e foi com um arrepio de horror que vi o corpo estendido lá embaixo. Desci a escada, trêmulo, devagar, sem pressa alguma de verificar o irremediável. Felizmente notei o par de olhos bem vivos que me olhavam na sombra, com um brilho estranho, como os de um gato acuado. Retrocedi um pouco ante aquele brilho metálico. Não precisa assustar, doutor. Estou com um pé quebrado, sem poder andar. Fiquei ainda um pouco afastado, perturbadíssimo. Depois fui me achegando, sempre com aquela perturbação, observando aquela cara moça, morena, talvez simpática, ou simpática pela tristeza e sofrimento, qual sei eu? Boa noite, murmurei imbecilmente. Não sou doutor, sabe? Doendo muito? Demais. Podia chamar a assistência? Me levem preso, mas por pronto-socorro. Não aguento. Eu respirava aliviado. Um pé quebrado não traz perigo imediato de vida. Afastada, portanto, a possibilidade de me tornar um assassino. Esta palavra já me viera à cabeça ao ver o corpo estendido. De qualquer modo, refleti. O caso ia me trazer complicações com a polícia, com a justiça. Acabaria absolvido pela defesa do meu domicílio, mas até lá, quanta amolação. Sou jurado antigo e, através das intermináveis sessões do júri,
ganhei uma noção tanto ou quanto agastada a respeito das formalidades judiciais. Dentro da série de resoluções repentinas e cabais que me ocorreram naquela noite, percebi que o melhor era entrar num acordo com o visitante, valendo-me da discrição com que a sorte rodeara os acontecimentos. Escute, você não irá preso, ouviu? Vou chamar a ambulância, mas sem dizer como é que você veio parar aqui, entendeu? Não entendo não. A polícia me encana na certa. E é melhor do que ficar assim. Agora mesmo a perna esfria e não tem mais jeito. Paciência, meu amigo, murmurei quase com humildade. Você não percebe que vai também complicar a minha vida? Tenho pavor dessas coisas de justiça. Levo você de automóvel até no hospital e digo que a sua queda foi à tarde. Fui imaginando e falando que você apareceu aqui durante o dia pedindo serviço e que eu mandei limpar as vidraças, que você caiu e foi recolhido ao quarto dos empregados, que não liguei nada para o caso, mas à noite acordei com os seus gemidos, percebi então que a coisa era grave e resolvi levá-lo, que ele abaixou a cabeça em sinal de acordo e não foi preciso dizer mais nada. E tudo se fez como se projetara numa feliz entrosagem de fatos reais e imaginários. No pronto-socorro policial me preveniram de que tinha de pagar as despesas da internação e que se abriria inquérito a respeito do acidente no trabalho. Não me opus a coisa alguma. A gente vive tanto no mundo de sofismas e eufemismos que, criado aquele aspecto para os fatos, facilmente me adaptei a eles com o semblante de lamentar o acontecido. Aliás, no fundo, lamentava tudo. Imaginem que as pancadas na mão correram por conta de contusões na queda. Pedi ao delegado de polícia que simplificasse o inquérito. Não me opunha de modo algum à indenização. Tudo se resolveria amigavelmente e que evitasse a curiosidade dos repórteres. O senhor sabe, me disse a digna autoridade, que tinha trabalhando em casa um perigoso lunfa? Não, respondi com absoluta inocência. Me pediu o biscate com tão boa cara? Pois é preciso verificar se lhe falta alguma coisa, alguma joia ou dinheiro. Parece-me que não. Em todo caso, não custa verificar. Obrigado. Um magro acidente no trabalho não assula a curiosidade dos repórteres. No entanto, tratava-se de José Ventanista, famoso lunfa especializado em escalar janelas. O delegado me contou depois que tivera de impedir o entusiasmo de um rapaz da imprensa que, farejando o caso, havia projetado o escândalo. José Ventanista quis bancar o honesto e foi infeliz. Caiu da janela. Na casa do senhor Josefino Silveira e Silva, apareceu um rapaz simpático, dizendo-se desempregado e com fome, pedindo um emprego qualquer. O senhor Josefino, alma caridosa, mandou-o limpar os vidros da janela, etc, etc. Tremi de cólera. Que gente! O pessoal do hospital deve ter estranhado que eu levasse até frutas para um simples empregado, um ocasional limpador de vidros. Poderiam supor que fosse remorso meu, depois de ter confessadamente dado nenhuma importância à queda dele, até que o sujeito me assustara com os gemidos. E tais cuidados com o larápio, supusessem isso ou outra coisa, é certo que não me modifiquei até que o internado, cujo nome era José da Silva, simplesmente tivesse alta após 22 dias justos. Com o dinheiro do acidente, você pode ainda descansar um pouco e depois procurar trabalho, porque não muda de vida? Pode ser, doutor. O senhor foi tão bom. Fico agradecido ao senhor. Quanto ao senhor, eu garanto, pode ficar sossegado na sua casa. Dias depois, veio bater à minha porta, oferecendo-se como limpador de vidros. Cumprimentamo-nos como velhos conhecidos. Aceitei a oferta. Que homem é esse, fininho? Perguntou a Dalisa, que já tinha chegado da visita aos seus com os meninos.
É um sujeito que conheço por aí. Já ouvi limpar vidros na casa dos Seixas. Simpático, não? Perfeitamente delineado. Minha mulher, depois de observá-lo no trabalho, muito serviçal e correto, concordou que era bom rapaz e não me arrependi de ter mentido. Mas não sou tão fácil assim. Experimentei esquecer pequenas importâncias em dinheiro sobre os móveis para ver se sumiam pelo menos alguns níqueis, mas não sumiam. Quando estive doente durante a convalescência, o José começou a trazer-me 2 ou 3 frangos à noitinha, toda semana, sem permitir que eu os pagasse. Não lhe perguntei a origem desses frangos para não lhe criar impiedosamente embaraços, pois comigo não podia mentir. Demais, em alguma coisa tínhamos sido uma espécie de cúmplices. Comi os frangos humildemente, como merecida aprovação, presente de amizade comprometedora ou de cumplicidade mesmo. Agora já estou bem, José, disse-lhe um dia. Quero que você deixe de trazer frangos. E eu fico satisfeito, doutor, me respondeu com uma sinceridade nunca vista. Esse negócio de cerca de galinheiro, uma desmoralização. O que sou é ventanista. Boa noite. Senti sinceramente quando li nos jornais que o haviam prendido de novo por uma nova escalada difícil. Senti, mas me conservei alheio e distante. Parecia mesmo um caso irremediável. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com